Tá gravando? Fala galera, que mais um vídeo. Hoje eu vou reagir por que Pesadelo na Cozinha é um fracasso, no canal Tropia. Bora lá. Freezer na tomada serve muito bem para um único propósito: preservar qualquer coisa perecível de micro-organismos e da atividade de suas enzimas. Nele a gente pode guardar carnes, vegetais, líquidos e qualquer coisa que você possa imaginar. Um freezer fora da tomada, por sua vez, não tem a mesma capacidade de congelamento. Agora, diferente da sua versão funcional, ele serviu muito bem para outro grande propósito: o de ter se tornado um dos maiores memes do nosso Brasil. Ele desliga Mesmo, né, cara? Tem como nem falar. esse freezer aqui. Como eu falei. Pra economizar energia, ele desliga o freezer. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada de Pesadelo na Cozinha. Fábio, o dono do Pé de Fava, conta pro Jacan que ele deixa seu freezer desligado metade do dia para economizar um pouco no final do mês. E em troca, ele recebe olhares de nojo, apontadas jogadoras e com certeza o grito mais famoso do nosso chefe favorito. Você é vergonha da confissão! O Pesadelo na Cozinha foi criado para ajudar alguns restaurantes que estão com algum problema muito grande, desde chefes babacas, funcionários esquisitos ou só uma montanha de dívidas que não acabava mais. Então a gente deve 28.700. Meu Deus. Quanto a gente factura? Mais ou menos 16, 17 mil. Vamos fechar porque a gente tá falido? Realmente a gente tá falido. O Jacan então ia até esses restaurantes e mudava a cozinha, mudava o cardápio, restaurava o design no local, ensinava boas maneiras para os donos e para os cozinheiros, e após um último teste, ele via se o local tinha realmente melhorado, e então colocava a sua famosa plaquinha de aprovação. Este restaurante superou o Pesadelo na Cozinha. Agora, eles podem até ter superado o pesadelo, mas eu não sei se eu posso dizer o mesmo sobre a falência. Realmente a gente tá falido. De 2017 para cá, 24 restaurantes foram visitados pelo Jacan. Desses 24, 10 continuam abertos, mas 14 acabaram falindo. Isso dá uma média de aproximadamente 42% de sucesso do programa e 58% de fracasso. E para um reality que prometia salvar o restaurante da falência e dar um fim nesse pesadelo, os números não estão batendo muito bem. E muitas dúvidas acabaram passando pela minha cabeça quando eu percebi todos esses dados. Sabe, por que os restaurantes fechavam? O que acontecia com as pessoas que trabalhavam ali? Mas nenhuma dessas dúvidas era tão gritante quanto por que Pesadelo na Cozinha é um fracasso. Vamos ver isso então. Nossa, gente, meu último dia aqui, acho que o pesadelo começou para mim, não para ele. Mas eu deixei um restaurante, parece uma Fórmula 1, só ele pilotar agora com a equipe. Pelo momento fechado. Nossa. Um youtuber Pior que bem isso, cara. Tipo, é muito tipo isso, cara. Que, véi, tipo, o Jacan tá ali pra ajudar, certo? Mas chegar um ponto que ele vai ter que vazar, que ele vai ter que fazer outras coisas. Tem a vida também, né? Tipo, ficar toda hora só num restaurante. Não é restaurante, ele vai lá e ajuda, né? Tipo, ficar pra sempre, ajudar pra sempre e tal. É fracasso, mano. Que se um cara não sabe empreender, daí não tem como mesmo querer comandar um restaurante, daí tem que fechar mesmo. que eu gosto bastante, a Gabi Belli, postou há um mês um vídeo intitulado Por que Kitchen's Nightmare foi um fracasso? Nesse vídeo, ela analisa todos os restaurantes em que Gordon Ramsay passou durante o reality e percebe que 80% deles não existiam mais atualmente. Ou tinham apenas fechado, ou como a maioria, tinham falido. Kitchen's Nightmare tinha uma taxa de sucesso de apenas 20%. Após isso, eu tinha ficado curioso. Não é surpresa pra ninguém que o nosso Kitchen's Nightmare brasileiro é o Pesadelo na Cozinha. Não só pela tradução literal do título, mas porque a Band realmente comprou os direitos do reality. E se o Gordon Ramsay, com 11 estrelas Michelin, sendo um dos 10 maiores chefes do mundo, conseguiu ter uma taxa de sucesso tão merda, eu quis saber o que o nosso Eric Jacan tinha conseguido durante esses 5 anos. Claro, vocês já tiveram algum spoiler pela introdução do vídeo. A situação de Jacan parece menos alarmante que a de Ramsay, mas calma que eu vou tentar fazer uma investigação um pouco mais completa. E entender por que parece que nenhum reality show que segue essa fórmula Kitchen's Nightmare realmente parece funcionar. Os motivos. Como é que a gente faz agora? Claro que existem milhões de motivos para um restaurante falir, né? Para um negócio falir, de certa forma. Só que no contexto do Pesadelo na Cozinha, eu creio que o motivo pelo qual mais da metade dos restaurantes não conseguem vingar são providos de 4 problemas. Quais são os 4? Primeiro problema, vamos lá. O primeiro problema que eu escrevi na minha cola são os restaurantes que pedem ajuda já estão com problemas. As pessoas às vezes... Isso é, tipo, mano, os caras que pedem ajuda pro restaurante, tipo, pedem pro Jacan, ó, restaurante, que pedem ajuda pro Jacan vir, eles já estão na UTI. Então, tipo, tem como, tipo, é tipo uma vida. Os caras já estão na UTI. Ou eles saem do hospital, ou vai pra um velório.
Que nem aquele episódio do Pé de Fava, que apareceu ali, né, do Freezer e tal. O cara, tipo, aconteceu tudo isso, já que eu falou bem assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ele falou bem assim, ó. Tipo, eu tava no hospital, depois disso daqui eu fui pro velório. Ele foi lá e trouxe uns troços lá de... eu não vou lembrar o nome, mas é a flor de velório, tá ligado? Daí deu nisso. Mas, tipo, não adianta nada o Jacan ir e o cara, tipo, não mudar nada. É outra coisa que eu tenho que falar agora. Tipo, o Jacan sempre dá aquela lição, tipo, de psicólogo e tal pra ajudar. Se um cara, tipo, chega um ponto que tá a mesma bosta, de vir lá o cara fala, lembra do ensinamento do Jacan? Ele vai lá e fala, não, eu não vou pesar dessa porra, eu vou fechar essa bosta. É tipo isso. O cara tem que saber controlar antes e depois de Jacan. Bora continuar. Vocês esquecem que quando o Jacan chega com sua equipe do Pesadelo na Cozinha naquele restaurante, é porque ele já tá numa cova, ele já tá num poço muito fundo. Ninguém chama o Jacan quando o restaurante tá muito bom. Por exemplo, o restaurante Sede Padre, que foi um restaurante que apareceu na primeira temporada do programa. Ele chamou o Jacan, claro, tinha muito problema de comida, tinha muito problema de funcionário, mas o maior problema era que eles precisavam chamar gente nova porque eles precisavam pagar uma dívida que tava se acumulando pra caramba. E isso até resultou depois no final do restaurante, enfim. Mas, dívidas são problemas, chefes cabeça dura são problemas, falta de dinheiro para investimento são problemas. Então sempre que o Jacan vai num restaurante, ele vai num restaurante que tá fadado ao fracasso. Então, por mais que o Jacan queira fazer um milagre, por mais que o Jacan vá com investimento, vá com dinheiro, vá com toda a sabedoria de um chefe profissional, você tem que pensar que ele tá indo num lugar praticamente acabado. E isso muda o resultado. Porque se ele fosse ajudar um restaurante novo, que não tem problemas em si, né, não tem aqueles problemas velhos, sim, eles só querem melhorar, o resultado provavelmente seria muito mais positivo pro Pesadelo do que é nessa forma. Então, ajudar restaurante falido, ajudar restaurante que já tá sofrendo há muito tempo, é difícil. E aí que a gente vai pro segundo ponto, que é um dos mais importantes, que é a falta de planejamento. O Jacan, ele pode ir lá, ele pode dar um menu novo, ele pode reformar a cozinha colocando todos aqueles aparelhos da Philips, ele pode mudar o design da logo, ele pode fazer tudo. Tudo estético, tudo de fora, tudo perfeito para que um restaurante funcione bem. Agora, se a sua cabeça não mudar, né, se a cabeça do dono não mudar, não tem como. Isso que eu falei agora há pouco, se o cara, tipo, ter toda a ajuda possível, só que a opinião dele continua a mesma, não vai mudar nada, vai continuar a mesma bosta, só vai estar reformado, não vai mudar porcaria nenhuma. O Jacan vai fazer de tudo, mas não vai mudar. Vamos continuar. Uma coisa que tinha muito em Kitchen's Nightmare, que era o programa do Gordon Ramsay, que eu sinto que se repetiu em alguns episódios desse programa do Jacan, é que tem muito dono cabeça dura. Muito dono que não quer mudar de jeito nenhum a sua abordagem. Se ele quer fazer a coisa portuguesa dele... É a opinião dele, isso mesmo. Tem muito dono que é assim, tipo, é minha comida, é meu restaurante, eu que mando. Eu quero falar, mas hoje eu que sou patrão, vou te ajudar, senão eu vou embora. Tipo isso. Ele vai fazer os pratos portugueses dele da forma ruim, porque eles não são portugueses. E você até pode perguntar por que você tá fazendo prato português se você não é português, porra. É um restaurante de que tipo de comida? O restaurante tem uma especialidade que é a comida portuguesa. Mas você não é português? Não, da Espanha. Por que você continua o restaurante português? Daí o Jacan até pode tentar mudar o cardápio, até pode tentar mudar a forma que as coisas funcionam, mas se o chefe é um mala sem alça, se o chefe é um babaca e ele não quer mudar, não... Se o chefe é um idiota, tem como mudar isso mesmo, tipo... Que nem aquela lá, o Jacan tem aquelas coisinhas que ele faz, tipo, mostra um exemplo, tipo, sei lá, arrumar um pneu que vai já, tipo assim, troquei um pneu, você vai trocar um pneu de um carro que você vai entender uma coisa do restaurante, tipo isso. No final, todo mundo acaba entendendo, só que depois que vai, parece que ou vai esquecendo, ou continua e tal, tá ligado? Não tem o que aconteça. O que mais me surpreende é um cara que nunca conseguiu sustentar um restaurante querer falar alguma coisa. Nunca conseguiu sustentar um restaurante. E se for um funcionário que não é tão importante como aquele episódio do Hookers, em que o cara simplesmente sumia do nada pra fumar ou só pra fugir, ele pode ser demitido. E ele foi demitido. Claro. Até mostra depois que ele é demitido. Cara. Só que quando é o dono do restaurante... E reza a lenda que, tipo, ele, depois que foi demitido, ele voltava lá pra, tipo, reclamar, tal, uma briga dos clientes que se incomodava, depois o restaurante foi que faliu. Mas, né, quando é um cara, eu sou de boa, porque tem que demitir, tá, mas o chefe, mano, é difícil. Se tirar isso daqui, um dos poucos exemplos que eu acho que muda e é bom, é o Fábio do Pé de Fábio. Pra quem não sabe, ele é meio que, acho que vai aparecer aqui no vídeo até, ele vendeu o restaurante, o Pé de Fábio, depois ele comprou, mudou o nome e ficou muito de boa. Então, tipo, ele continuou um trabalho no mesmo restaurante e conseguiu mudar.
Todo mundo consegue mudar, você tem que querer. Restaurante que é cabeça dura, aí não tem muito o que fazer. Porque por mais que o Jacan dê a faca pro cara cortar o pão, se ele achar que a melhor maneira de cortar um pão é usando um garfo, como é que você vai mudar isso? Não dá. Pandemia. O terceiro ponto, que eu acho que esse já é um ponto geral, não tem nada a ver com o restaurante em si ou com as abordagens do Jacan, foi, obviamente, a pandemia. O programa do Jacan, na primeira temporada, saiu em 2017. A segunda saiu em 2019. E, se eu não me engano, a terceira temporada saiu agora, no meio da pandemia, em 2021. A primeira e a segunda leva dos episódios do Jacan aconteceram todos pré-pandemia. Então, tudo que o Jacan fez, todos os planejamentos, a reforma, todo o design, toda a ideia do cardápio, foi feita para ser consumida no restaurante. Pelo que eu lembro, depois que a pandemia estourou, né, e todo mundo teve que ficar em lockdown, todo mundo teve que ficar em casa, teve vários relatos, tanto de gravações que a própria Band fez no canal oficial dela, do Pesadelo da Cozinha, ou até mesmo em portais de notícias, do pessoal falando que eles não estavam preparados para isso, não estavam preparados para ter que arcar. Pior que isso, os caras, tipo, de fazer um restaurante não depende do tipo de cabeça e tal, você tem que saber lidar com os problemas. Tipo, ninguém vai saber que nada veio uma pandemia que pode ferrar tudo. Então você tem que pensar nisso e tudo. Isso tem que pensar também, cara. Tipo, veio uma pandemia lá, deixa todo mundo lockdown e tal. Sim, vai ter que saber lidar, vender, sei lá, assim, por moto, sei lá, não vou lembrar o nome, delivery. Vamos continuar. Só com delivery, só com iFood e não ter mais aquele espaço físico. Porque assim, não vou falar 100%, mas 90% daqueles restaurantes alugavam aquele local gigante porque eles não tinham dinheiro pra comprar, né? Muitos restaurantes sofreram com a pandemia e, se eu for ver aqui, mais da metade fechou por causa da pandemia. Dos 14 restaurantes que fecharam, eu digo com facilidade que uns 10, 11 fecharam só por causa da pandemia. E dos preços que aumentaram, porque o É que, mano, é outra coisa. Preço, tipo, tem restaurante que já tava com dívida. Quando aumenta o preço, fode mais. Então, cara, e outra coisa, vou até voltar o vídeo aqui rapidão. Não ia voltar, mas lembrei. A pandemia fodeu muito, porque, tipo, ninguém pensou vai ter uma pandemia. Tipo, em 2017, ninguém pensou que ia ter uma pandemia. Todo mundo pensou que todo mundo de boa, tá, vamos fazer um restaurante. Chegou um ponto lá, fodeu. Só que, tirando esses 7 que foi de pandemia, uns 5 deve ter sido por falta de dinheiro e uns 2 por falta de conhecimento de chefe. Isso não tenho certeza, mas deve ser, sei lá. O dólar disparou nesses últimos 2 anos. Parou. A falta de clientes, porque o número de consumidores diminuiu, não só por causa da pandemia, mas por causa do poder de compra das pessoas que realmente está diminuindo. É só você, pessoa que está me vendo, classe média, parar e se perguntar qual foi a última vez que você foi num restaurante. E se você foi recentemente, qual foi a última vez antes dessa que você foi recentemente. E você vai ver que você tem ido muito menos do que você ia, sabe? Só pra avisar, esse vídeo foi gravado em plena pandemia. Então, cara, agora tamo de boa, acabou a pandemia, tamo de boa. Mas, tipo, na época, era fodido. Era, tipo, sair pro mercado e nada mais. Quem saía, tipo, sem máscara era burro, pegava, morria e tal. Com respeito, né, pra quem morreu, mas, né, se arriscou e se ferrou. Vamos continuar. Eu costumava, na minha infância, quando eu era um pouco mais novo, ir toda semana, como se fosse um prêmio da semana, sabe? Chegava uma sexta-feira, a gente ia comer uma pizza, a gente ia numa churrascaria almoçar, e hoje eu consigo perceber que eu quase não saio. E quando eu saio é por minha conta, porque tá caro. Um prato de carne de, sei lá, 150 gramas tá custando 80, 90 reais. Um prato pra 3 pessoas custa 240 reais. E nem é tão chique, sabe? Eu não tô nem indo nos restaurantes super chiques, é só, tipo, aonde eu conseguia comer antigamente. Então tá tudo muito caro. Isso afasta cliente, isso faz restaurantes não muito preparados acabarem indo de vala. Foi o que eu falei. Planejamento é tudo, e se você não tem planejamento, você acaba se ferrando. Tem um restaurante aqui, por exemplo, que é o Joca's Grill, que, se não me engano, ele foi ao ar, ele foi o penúltimo episódio da segunda temporada. E ele era uma coisa focada em carnes, ele era focado no grill, né, na questão do churrasco em si. E ele fechou por causa da pandemia, ele tentou fazer iFood, delivery, mas não funcionou. E depois disso, ele começou a focar só em entregar marmitas. É isso mesmo, tem um monte de restaurante do Pesadelo, deve ter alguns também, eu acho que deve ter um do Pesadelo da Cozinha, que quando o restaurante fechou, mas continuaram trabalhando. E deve usar nem que seja só um pouquinho do que o Joca ensinou. Mas continua de alguma coisa, pelo menos. Não é tipo desistir de tudo. Ah, meu restaurante fechou, vou desistir de tudo e vou virar, sei lá, uma coisa nada a ver com cozinha. Pedreiro, sei lá. Uma coisa que teria nada a ver com cozinha. Fitness, ou seja, ovo, frango, batata doce, e aí ele criou a Descomplicou, se eu não me engano, tem até o Instagram deles aí, vou botar colocando se eu tiver encontrado. Então assim, muita gente mudou, sabe, muita gente mudou pra poder se adequar à pandemia, porque ela foi muito forte, e nem todo mundo conseguiu se aguentar. Infelizmente.
Eu também não vou me aguentar com essas propagandas aqui. Olha, o tempo. Existe uma pesquisa feita aqui no Brasil, vou colocar ela na tela, que diz que sem planejamento, de cada 10 restaurantes, 5 fecham as portas em menos de 2 anos. Nossa. Meio que tem esse consenso aqui no Brasil, não só de restaurante, mas de negócios mesmo, que metade dos negócios novos fecham em menos de 2 anos. E dizem que mais ou menos 75% a 80% desses negócios fecham em menos de 10 anos. Então a porcentagem de restaurantes, né, a porcentagem de pessoas que conseguem manter o seu negócio por bastante tempo, 5, 10 anos, é muito difícil. Sabe? É difícil manter um negócio porque você sempre tem que estar se reinventando, você não pode deixar o seu restaurante diminuir as vendas porque isso é sempre um indício do fracasso. E esse é um dos motivos pelo qual o programa... Você pode saber que você está se ferrando mais, então tem que continuar trabalhando, que não é que no YouTube, o vídeo tem quase 1 view só, tô trabalhando aqui, né? Se a gente fala que não é trabalho, mas problema é meu, tá bom, valeu. O programa do Gordon Ramsay, ele tem tanto fracasso. Eu falei mais cedo que a taxa de sucesso que o Gordon Ramsay teve no programa dele foi de apenas 20% para 80% de fracassos dos restaurantes que foram visitados pelo programa. Aqui no Jacan a coisa é um pouquinho melhor, 42% se dá bem, enquanto 58% se dá mal. Só que tem um motivo para isso. O Kitchen's Nightmare, ele começou, se eu não me engano, em 2007, e ele terminou lá pra 2013, 14, 15. Faz mais de 10 anos que o Kitchen's Nightmare começou, e faz mais ou menos uns 8 anos que o Kitchen's Nightmare terminou, né? Ele fechou as portas, ele parou de ser exibido. E, pô, o Jacan, ele tá nesse meio há mais ou menos uns 5 anos, desde 2017 pra 2022. Não dá pra comparar. O Kitchen's Nightmare estreou há 15 anos atrás, enquanto o programa do Jacan estreou há apenas 5. E se essa pesquisa que diz que em 10 anos 80% dos restaurantes fecham, né, 70%, alguma coisa desse tipo, tá claro que no final a culpa é a falta de planejamento. O tempo passa, os restaurantes vão fechando e isso... Vai fechando, isso não pode planejamento. Puxando bom que você, tipo, tu começa a vender pouco, não planejava isso, tal, tem que planejar. Vendendo pouco, faz mais propaganda, alguma coisa, sei lá. Isso acontece naturalmente. Não precisa de uma pandemia, não precisa de um chefe cabeça dura, por mais que isso ajude bastante. As pessoas só não... Talvez ajude também, né? Um chefe que, tipo, que nem eu falei antes, aprende pra depois desaprender tudo, ó. No final vai te ferrar. A pandemia, tipo, ferrou muito alguns restaurantes, que ferrou, mas, tipo, é motivo, mas não é tanto, porque também tinha uns que não tava tanto pra aguentar mesmo. Não tem planejamento. As pessoas só não conseguem acompanhar as tendências, os trends, e ao longo dos anos elas vão decaindo. Então, por mais que o Jacan ele tenha uma porcentagem melhor que o Gordon Ramsay, eu sinto que isso é tudo questão de tempo, sabe? Se o Pesadelo na Cozinha realmente durar mais 10 anos... Uma temporada, terceira, Pesadelo na Cozinha, um retorno, Pesadelo na Cozinha, sonho na Cozinha do spin-off, Pesadelo na Cama, Pesadelo temporada 4, Pesadelo na Cozinha morta de Jacan, kkkk, ele tá vivo, não, morreu mesmo. A gente provavelmente vai ver todos esses restaurantes que estão aqui fechados, ou se não todos, a maioria. Tem muito restaurante aqui que tá aberto, mas é muito ruim. Eu até separei um aqui, da primeira temporada, que é o La Parrilla Argentina, que ele tá aberto, só que todas as análises, ou se não todas, a maioria das análises, mostram que ele não melhorou nada. Então assim... Às vezes é melhor fechar então, né, mano? Se, tipo, tem restaurante que serve comida boa, mas, tipo, fechou... Tem restaurante que tá aberto, mas porque, tipo, tem gente que, tipo, planeja, mas a comida é um lixo. Tem gente que a comida é boa, mas não planeja. Tem que fazer os dois juntos para ser um restaurante de sucesso, é tipo isso. Tem até mesmo alguns restaurantes que continuam abertos, mantendo tudo o que eles fizeram antes do Jacan, né, errando em tudo, mas por algum milagre eles continuam e eles não faliram ainda. E aí eu te pergunto, será mesmo que um restaurante com nota baixa, que pessoas não gostam de ir e que parece que não aprendeu nada com o programa, ele vai durar mais 10 anos? Com certeza não. A gente não tem uma bola de cristal, a gente não pode prever o futuro, mas alguma coisa me diz que não vai. E a maioria não vai. A maioria dos programas da primeira temporada fecharam. E se a gente for separar os restaurantes que fecharam e os que estão abertos em cada temporada, a gente vai perceber que a quantidade de restaurantes fechados, ele tá muito mais comprimida na primeira temporada do que tá na terceira, justamente por causa do tempo. Então, por exemplo, na primeira temporada, a gente teve 13 episódios. Dos 13 episódios, 10 foram restaurantes que faliram e apenas 3 foram restaurantes que se manteram. Já na segunda temporada, a gente já tem uma coisa reversa. Teve 7 episódios e desses 7, 3 fecharam, só que 4 se manteram abertos. Fechou, mas virou delivery. Aqui, ó, fechou, mas virou delivery.
Isso mesmo, né? Uns fecham, vê outra coisa, mas continua trabalhando, pelo menos. Tem que continuar trabalhando, tu pode deixar, tipo, fechou, parar com tudo. Não. Continuar e tentar. Vamos continuar. E na terceira temporada, a gente já teve 4 episódios apenas, e desses 4, apenas um restaurante fechou. Mas, cara, falando nisso, sabe não? Pior que é isso mesmo, é o tempo. Tipo, quem tá pra cá já fechou. Tipo, 2017 pra cá, já fechou um monte. 2021, mais uns 5 anos, já vai fechar um monte também. Então, vai diminuindo. Vai chegar um ponto que vai estar, tipo, 100%, tanto dos Estados Unidos quanto no Brasil, de restaurante fechado. Porque vai chegar um ponto, tipo, o cara vai desistir. Mas, tipo, como o objetivo é fracasso, vai ter um continuar. Mas uma hora vai parar, isso tenho certeza. E esse que fechou, ele foi comprado pelo Jacan, que foi o episódio do Savá, porque o dono morreu. Depois que ele faleceram, então os filhos dele me ligou para o Jacan. Pera aí. Meu pai foi embora, ó. Agora você está interessado, porque a gente não vai ficar com isso, a gente vai fechando isso aí. A gente vai entregar o ponto, a gente vai fechar. Mas tudo bem, vamos conversar. Eu fiz um acordo com ele, a gente pegou o restaurante. Essa questão do tempo é muito importante. Né? Pior que depende muito também, cara. Então, né? E tal, eu acho. É realmente muito importante. Há 5 anos atrás, a maioria fechou. Há 1 ano atrás, nada fechou ainda. E eu garanto pra você que daqui a uns 5, 10 anos, a gente vai olhar o Mama Júlia, a gente vai olhar o Estrela de Roma, a gente vai olhar a Quintanda e talvez não esteja mais aberto. E não é culpa do Jacan, mas é um fato. A maioria fecha e você precisa ter muito planejamento pra não deixar isso acontecer. O Pesadelo na Cozinha pode não ter sido um salvador da pátria para a maioria dos restaurantes, mas é inegável que ele ajudou alguns. E é inegável que por causa de alguns memes e principalmente hype dos fãs, uns estão vivos até hoje e até melhores do que antes. Muitos fatores causam a falência de um negócio. E às vezes esses fatores estão vivos até hoje e até melhores do que antes. Muitos fatores causam a falência de um negócio. Volta que Os fãs, uns estão vivos até hoje e até melhores do que que eu falei, ó. O cara reabriu um novo nome. Ele conseguiu, isso que eu falei, eu vi isso. Ele comprou de volta, conseguiu, continuou trabalhando bem. Então, tipo, você pode tentar fazer isso, tipo, vendeu, continuou depois. Conseguiu. Acho que tá de boa, eu não sei. do que antes. Muitos fatores causam a falência de um negócio, e às vezes esses fatores são mais fortes que qualquer ajuda. E com o tempo limitado que o Jacan tem em cada estabelecimento, sei lá, menos de 1 semana, ele faz o que pode ser feito. Mas ele não pode pagar as dívidas ou realizar algum tipo de lavagem cerebral para que todo mundo realmente aprenda tudo. Então, ao longo do tempo, se não houver planejamento ou se os donos não conseguirem absorver o feedback passado no programa, os problemas não vão magicamente sumir. Enquanto os restaurantes, aí sim eles vão. Não tão magicamente, mas vão. Então, respondendo a pergunta do título, o Pesadelo na Cozinha é um fracasso porque não dá pra ter controle de tudo. E seja a pandemia que varre uma economia inteira por 2 anos, ou um dono cabeça dura que não aceita nada, às vezes as coisas falham mesmo. Às vezes precisa falhar pra que a pessoa volte melhor. Pra que a pessoa volte com mais conhecimento e não erre como da última vez. Porque errar em si faz parte. Agora, o que você vai aprender com esse erro, essa sim é a parte mais difícil. É que bem isso. E ele nunca mais ligou o freezer à noite. Então, agradeço pelo vídeo. Até o próximo. Valeu, falou e tchau!